Fala galerinha, beleza? A gente tá aqui hoje para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meteorologia. Vocês sabem o que significa meteorologia? Não tem nada a ver com meteoros. A meteorologia, ela vai ser a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, principalmente os que acontecem na troposfera, né, que é onde acontecem os principais fenômenos. Então, dentro da ciência meteorologia, existem duas vertentes principais, que é a climatologia e a previsão do tempo. A climatologia, ela vai então estudar os fenômenos que acontecem em larga escala, ou seja, em um longo período de tempo. E esses estudos, eles vão definir, né, as zonas, né, que dividem o nosso planeta Terra, em zona temperada, zona equatorial, zona úmida, as áreas que são desérticas, as áreas que são úmidas. Então, para você definir um local como esse, leva um longo período de tempo. Isso vai definir o tipo de vegetação que a gente tem no lugar, as condições de sol e de chuva que esse lugar recebe, se é mais frio, se é mais quente, enfim. Então, o estudo da climatologia vai poder dar esses dados pra gente, esse tipo de informação. A previsão de tempo, ela estuda o fenômeno que acontece localmente numa determinada hora. Ela pode ser estendida até 15 dias, no máximo 15 dias. Mas ela vai ter alguns erros por aí. Vamos falar então um pouquinho sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo nada mais é do que o estado da atmosfera em um determinado instante e lugar, né? Mas qual é a importância da gente entender um pouco sobre a previsão do tempo, né? Principalmente a gente ali, a gente da Anne, que gosta de praticar atividades ao ar livre, né, praticar atividades de navegação, né, como remo, a vela, né, pra galera que gosta de dar uma caminhada, a gente tem que sempre trabalhar com previsão do tempo, né? Por quê? Com a previsão do tempo, a gente vai conseguir identificar, né, naquele determinado instante, lugar, naquele local, né, principalmente aqui em Itajaí, se vai estar chovendo naquele dia, se vai ter, como é que vai ser a umidade do ar, né? Qual vai ser o tipo de vento, né? Qual é a direção do vento, se o vento vai estar muito forte, se o vento vai estar muito fraco. Um exemplo, se a gente for velejar um dia, a gente vai ter que olhar a previsão do tempo, principalmente na parte de vento, né? Se tiver muito vento, show de bola, vai dar para nós velejar. Se tiver pouco vento, não vai ter como nós velejar, né? A gente vai praticar outra atividade, como o remo, né? Como a corrida e assim por diante. Então, galerinha, para a gente poder fazer uma previsão do tempo, a gente precisa observar alguns elementos básicos, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o vento. Então, a gente precisa observar a direção e a velocidade do vento, né? Para a gente poder entender um pouquinho sobre a previsão do vento. A direção do vento, a gente se dá pela rosa dos ventos. Então, através da rosa dos ventos, a gente consegue entender mais ou menos da onde que o vento está vindo. O vento sempre vai ser indicado de onde ele vem. Então, aqui na Anne, por exemplo, usando a Anne como referência, a Marina vai ser a nossa referência de norte. A região dos moles ali vai ser a nossa referência de leste. A região do Morro do Atalaia vai ser a nossa referência de sul. E aqui pra rua vai ser a nossa referência de oeste. Então, quando a gente tá aqui na Anne, a gente, sabe que olha pra lá, vê que o vento tá vindo do norte, a gente consegue entender. Se a gente percebe que o vento tá vindo lá da Marina, a gente consegue entender que o vento tá vindo lá do norte. A gente tem aqui, uma biruta, que é o que vai medir a nossa direção do vento. Então, é uma setinha que fica lá em cima dos barcos. Então, pra onde essa setinha tá virada, é da onde o vento tá vindo, tá certo? A velocidade do vento a gente mede também pelo um aparelhinho que se chama anemômetro. A gente não tem ele aqui no momento, mas ele é um aparelhinho que mostra a velocidade do vento no momento. Isso tudo é necessário para nossa velejada, né? A gente precisa entender se tem vento para a gente poder sair para velejar. Então, pessoal, outro elemento da previsão do tempo, né, é a temperatura, né? Temperatura no momento, né? A temperatura do ar naquele determinado momento. Como é que a gente consegue medir a temperatura do ar, né? Existem vários aparelhinhos que conseguem medir essa temperatura, né? O termômetro é o principal deles, né? Junto ao termômetro, nós vamos ter vários aparelhinhos de termômetro, que é o termômetro de mercúrio, né? Que era aquele termômetro antigo, né? Que tinha aquela fitinha vermelha, né? Que media a temperatura. Hoje em dia nós temos uma grande diversidade de termômetros digitais, né? Junto a esses termômetros digitais tem outras coisas dentro dele também, né? Que a gente consegue visualizar.
né? Porém, se a gente estiver na rua ou no ambiente que a gente não tem nenhum tipo de termômetro, a gente pode utilizar a sensação térmica do nosso corpo, né, para medir a temperatura do ambiente que nós estamos no momento, né? Se a gente está sentindo muito calor, isso quer dizer então que está muito quente, né? A temperatura do ar está muito quente. Se a gente está sentindo muito frio, a temperatura do ar então está bem baixa, né? Está bem frio. Se a gente está se sentindo à vontade, a temperatura então do ambiente está amena, né? Então essas são as características que a gente pode que a gente consegue identificar a temperatura do momento. Outro elemento então da previsão do tempo, né, é a pluviosidade. O que seria a pluviosidade? A pluviosidade nada mais é do que a chuva, tá? Como é que a gente consegue medir a chuva? Quantos milímetros de chuva choveu em um determinado local? Ou então quantos milímetros de chuva vai chover naquele local, né? Através do aparelhinho chamado de pluviômetro, tá? Ele vai receber uma quantidade de chuva dentro desse pluviômetro. O cientista vai lá, vai pegar, vai observar, vai ver quantos milímetros de chuva tem naquele pote, né, naquele pluviômetro, e vai então tirar os dados para botar na previsão do tempo, né? Existem 3 tipos de chuva: chuvas orográficas, chuvas ciclônicas e chuvas convectivas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a umidade do ar. Esse elemento, né, da previsão do tempo, ele é um dos elementos mais importantes, porque ele influencia em todos os outros. Dependendo da sua quantidade, né, de quanto de umidade de ar a gente tem, vai influenciar na temperatura, na sensação térmica, na quantidade de chuva, enfim. Em todos os elementos que compõem a previsão do tempo. Então a umidade do ar, ela vai ser a quantidade de água que a gente tem na atmosfera, né? Quanto de água a gente tem ali naquele determinado local. Então, em lugares onde a gente tem mar, né, como aqui na nossa cidade de Itajaí, a umidade do ar, ela tende a ser maior, né, ela é mais elevada. Então, a gente sempre tem índices altos de umidade do ar. Isso é muito bom para a nossa saúde, por exemplo, né? Porque em lugares onde a gente tem montanha, ou lugares mais elevados, como Brasília, por exemplo, né, ou o Alto da Serra, a umidade do ar, ela é mais... Ela tende a ser menor, então a gente está um pouco mais distante do mar, né? Então a quantidade de água na atmosfera vai ser menor, e isso vai fazer com que a umidade do ar seja menor. Isso influencia no nosso sistema respiratório. Então, em lugares onde a umidade do ar é muito, né? Que a gente chama de lugares secos, né? Geralmente a gente precisa se hidratar mais e tomar certos cuidados respiratórios. Então, a umidade do ar é um elemento muito importante para a previsão do tempo. Então, galera, tem também, né, o céu. É a quantidade de nuvem que a gente tem no céu. Então, um dia que a gente tem muitas nuvens no céu, a gente chama de um dia nublado. Então, a gente escuta lá no noticiário, né, falando da previsão do tempo, hoje o dia vai ser nublado. Então, a gente entende como nublado o dia que tem muitas nuvens no céu. Então, a gente tem dia parcialmente nublado, que é como tá hoje aqui, né? A gente tem o sol aparecendo, mais um pouquinho de nuvens, e o dia ensolarado, onde a gente vê aquele céu azul, né? Coisa boa pra ir pra praia, pra sair pra navegar, e a gente vê aquele céu azul com o solzão aparecendo. Então, pessoal, com o avanço da tecnologia, né, a gente conseguir achar a previsão do tempo é muito mais fácil, né? Hoje em dia, então, nós temos vários sites, né, como o Climatempo, o Windiguru, né, o Wind, que a gente consegue encontrar essas previsões. Então agora, galera, a gente vai propor para vocês fazerem um monitoramento do tempo, o próprio monitoramento de vocês. Então como é que vai acontecer isso, né? Ao longo de um dia, a gente pede para vocês fazerem um quadrinho e anotar ali como é que foi a temperatura. Tava quente, tava frio ou tava ameno? Como é que foi a temperatura ao longo desse dia, de manhã, de tarde e de noite? Além da temperatura, a gente vai olhar para o céu. Então a gente vai ver se tinha nuvens, se não tinha nuvens, se só tinha sol, se o sol estava limpo. Tentar ver um pouquinho sobre o vento, se vocês conseguirem achar a direção de vocês na casa de vocês. Ou então a gente vê a intensidade, se tinha muito vento, se tinha pouco vento, como é que estava o comportamento do vento naquele dia. E a pluviosidade, né? Se choveu, quanto que choveu, se choveu bastante, se choveu pouco, tá certo? Então, fica com vocês o monitoramento dessa semana. E até a próxima aula!